Um assunto que monopolizou a mídia esportiva aí nos últimos meses, digamos assim, é o Corinthians, né, cara? Infelizmente, para o corintiano, o Augusto Melo é uma fábrica de notícias ruins. A gestão dele é desastrosa, enfim, é até redundante a gente ficar falando sobre o quão ruim está sendo a gestão dele. Mas hoje surgiu uma bombinha aí no Corinthians, né? Mais uma dívida que pegou a torcida aí de surpresa, não surpreendeu muita gente, mas e mais um dinheiro aí, cara, que o Corinthians vai ter que pagar, né, cara? Do Romero dessa vez. Cara, os esqueletos estão saindo do armário. E essa notícia, particularmente, eu vou abrir já com vocês aqui para ler, me surpreendeu por uma coisa, assim. É engraçado, cara. A história dessa notícia é uma das coisas mais bizarras que eu já li, que dá conta do que o Corinthians se tornou enquanto clube. E que, claro, o Augusto Melo tem muita participação, mas que a coisa vem ruim de muitos anos. E é isso que a notícia conta. Deixa eu abrir aqui a tela de React pra gente entrar aqui na notícia do Globo Esporte. Eu vou tentar diminuir aqui a tela, não sei se eu vou conseguir. Mas aqui, ó. Corinthians descumpre acordo por compra de Romero e a gente pede bloqueio de 11,5 milhões de reais. Tô tentando diminuir aqui essa bagaça para ver se melhora. O Corinthians descumpriu o acordo firmado com o empresário Beto Rapa, que agora pede bloqueio de 11,5 milhões das contas do clube ou a penhora de receitas do Timão que o Timão tem a receber. 11,5 milhões para um clube que arrecadou 1 bilhão ano passado, gente, não é nada que vai tirar o Corinthians da... Mas mais do que os valores que a gente tem que se concentrar aqui, a gente tem que se concentrar por como essa dívida foi feita. Isso mostra muito o que é o Corinthians hoje, então prestem atenção. A negociação em questão ela foi fechada em janeiro, quando o Corinthians se comprometeu a pagar 13,1 milhões para sanar a dívida relacionada à compra do atacante Ángel Romero ainda em 2014. Portanto, se a negociação foi fechada em janeiro, ela foi fechada já na gestão Augusto Melo, tá? E não foi cumprido. O Timão acertou a quitação do valor de 22 parcelas, porém, segundo o Beto Rapa, o clube não pagou as prestações de abril, maio e junho. Augusto Melo, estamos falando de Augusto Melo e sua capacidade de gestão agora. Ele que deve receber, já deve ter recebido um valor significativo com relação ao contrato que ele fechou com a LFU, né? Ele está preocupado em contratar jogadores. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações sobre isso aqui. Com atraso por 3 meses consecutivos, o Corinthians incorreu na cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado de todas as parcelas do acordo, além da incidência de multa de 10% e correção monetária. A defesa do empresário pede que 11,5 milhões sejam bloqueados as contas do clube se não houver saldo à disposição. Beto Rapa quer que sejam penhoradas as receitas do clube com parceiros comerciais, tais como a LFU, aqui, ó, a CBF, a Federação Paulista de Futebol e a Globo. E aqui que o negócio fica... Ai, Felipão, entenda a dívida. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é o Corinthians hoje. E eu não tô falando aqui como um santista, dando risada, achando que isso é legal. Porque aqui não tem clubismo. A gente criou um programa recentemente, Os Quatro Grandes, que a gente vai discutir os 4 clubes de São Paulo com 4 torcedores na mesa de cada time, mas com o maior respeito. A gente fez programas aqui dedicados ao Corinthians. A torcida do Corinthians é forte nesse canal. A gente respeita o torcedor do Corinthians, torcedor de qualquer clube, como rival que é. Não vou ficar torcendo pro Corinthians na final da Libertadores contra o Boca Juniors. Eu não vou ser hipócrita de dizer isso, mas a gente vai tratar sempre com respeito, sem clubismo, com rivalidade, como diz o slogan dos 4 grandes. Entenda a dívida. O Beto Rapa emprestou dinheiro ao Corinthians para a contratação de Romero em 2014. Olha isso, Felipe. 10 anos atrás a dívida, tá? 10 anos depois não recebeu o valor combinado. Até o momento foram pagos cerca de 9,3 milhões de reais ao agente. Inicialmente, quando a contratação de Romero foi fechada, o clube tinha a obrigação de pagar apenas 6,6 milhões de reais a Beto Rapa. Ou seja, o Corinthians tinha 6,6 milhões para pagar, não pagou, já pagou 9 e deve 11. Olha isso.
O valor disparou com a cotação do dólar, que foi de 2,2 na época para 5,40 atualmente. Além disso, houve multa e correções monetárias devido ao atraso. O primeiro prazo para quitação era agosto de 2017, mas foi estendido 2 vezes. O Corinthians seguiu sem pagar e em 2019 firmou um novo acordo. Nesse momento, a dívida já era de 11,2 milhões, que foi parcelada em 12 parcelas. O clube novamente não cumpriu com a obrigação e em 2021 fez nova renegociação, dessa vez de 13,4 milhões. Desde julho de 21, o Corinthians vinha arcando com as prestações. Mas em março do ano passado, do Ilho, os pagamentos foram interrompidos, o que resultou na nova cobrança na Justiça. O Timão teve 5 presentes, mas presidentes diferentes ao longo dessa novela, envolvendo o pagamento de Romero, Mário Gobi, que esteve aqui com a gente, Roberto de Andrade, André Sanches, Duílio Monteiro Alves e, desde o início desse ano, Augusto Melo. 5 presidentes que não conseguiram se livrar de uma dívida, cara, que era de 6 milhões e hoje o Corinthians deve 11, tendo já pago 9. Cara, esse é o Corinthians, né? Quando a gente foi estudar, eu lembro o Mário Gobi para entrevista, a gente viu o cenário corintiano e o cenário palmeirense naquela época, e o Palmeiras era isso aqui, né? O Corinthians era um time muito mais organizado naquela época. E olha como que a coisa virou, Felipão. Cara, o Corinthians era um clube organizado naquela época, mas o próprio Gobi nos confidenciou aí que houve erros, né, de gestão ali do dinheiro. O Corinthians pecou no planejamento disso, né, de ter a dívida para pagar e empurrando com a barriga e deixando para a próxima gestão, não, isso aqui, pô, perrequinha de empresário, comissão de empresário, não, daqui a pouco a gente paga, não, fica tranquilo. Cara, e é isso que tá rolando hoje, a dívida vai virando uma bola de neve através dos juros, estourou essa daí, tudo bem, o Augusto, na minha opinião, tem menos culpa do que os caras que, porra, 2014, velho, a gente tá falando de 10 anos atrás, cara. Tipo, o Augusto é incompetente como presidente do Corinthians, tem sido incompetente? Tem, mas a bola de neve foi gerada das outras gestões da Renovação e Transparência, que teve 3 presidentes aí: Mário Gobi, Roberto de Andrade e André Sanches. Esses caras deveriam já ter quitado essa dívida com o empresário do Romero. Ou não tinha dinheiro, ou não tinha de onde tirar. Essa é a questão, cara. Essa é a questão. E de pequenas em pequenas dívidas, a gente vai vendo o clube aumentando cada vez mais a sua dívida. E aí você vê o Corinthians deixando de pagar a sua obrigação ali para o empresário e você olha no mesmo noticiário o Corinthians querendo contratar o Balotelli por 2 milhões por mês, assim. É isso. É isso que deve revoltar o torcedor, assim. Eu, que sou palmeirense, velho, eu fico revoltado de ver uma situação dessa. Imagina o corintiano. Isso é feito de otário, velho. Isso é feito de trouxa, porque, porra, caralho, a gente não paga 11 milhões e meio, como você falou, pô, o clube que arrecadou mais de 1 bi na crise ano passado, e tá oferecendo 2 milhas pro Balotelli, jogador que tá caindo de bêbado na rua na Itália, tá ligado? Porra, velho, é assim, é de um nível amador o Corinthians hoje que assusta até os rivais, cara. Essa é a real. Cara, e assim, com tudo isso, vale lembrar, a matéria cita, o próprio Augusto fez um acordo em janeiro e não cumpriu. Augusto que já tinha gasto 130 milhões de reais nessa janela, com essa situação catastrófica que o Corinthians vive, para montar esse elenco horroroso que o Corinthians tem. Ele já gastou 130 milhões lá e não pagou o empresário. E não é que não pagou, toma 10 milhões aí. Não, cara, fez um acordo com o cara, pagamento parcelado, descumpriu 3 meses, cara. Sim. Sabe, isso é falta de responsabilidade, falta de gerir fluxo de caixa, falta de gestão. Isso é um absurdo, cara. E aí, agora, o Corinthians recebe, ao que a gente leu aí, R$ 150 de um empréstimo da LFU, porque é assim, se o Corinthians cair para a segunda divisão, ele vai ter que devolver tudinho e com juros. Então, e agora tá usando o dinheiro de maneira desesperada para trazer jogadores, como informa aqui o Pedro Ramiro, vamos abrir a página aqui, que diz o seguinte: 2 reforços já assinaram com o Corinthians entre ontem e hoje. André Ramalho, zagueiro ex-PSV, passou por exames hoje e chegará com contrato até 2026.
Ele que é defensor, né? O Alex Santana, ex-meio do Atlético Paranaense, passou por exames ontem, ainda não tive acesso aos valores da negociação. Eles devem ser anunciados nessa semana. Cara, assim, nitidamente são jogadores monitorados por scout, né? Jogadores que não têm tanta mídia, que não são tão conhecidos, mas que, assim, podem vir a ser boas contratações. Ponto é, eu li que esse zagueiro aqui do PSV, o André Ramalho, vai chegar ganhando 800 mil reais por mês, que era o salário do Veríssimo, que é um jogador com potencial de seleção brasileira. E aí eu fico pensando, cara, onde que o Corinthians vai chegar nesse desespero? E se cair, cara, qual a trolha que vai virar na mão do André Sanches, Felipe? Do André Sanches Do ou Andrés, do Augusto? do Augusto Melo. Cara, ele vai ser o. Cara, a impressão que eu tenho vendo de fora é assim: os caras fizeram, como eu disse no meu comentário anterior, os caras fizeram uma merda gigantesca lá atrás. Senhor André Sanches, senhor Mário Gomes, senhor Roberto de Andrade, foram, é o que eu falei, do Willio, principalmente. Foi um deixando pro outro. Ah, não, você salva, ó, resolve aí, pô, tem dívida lá de trás, não, vai arrumando, vai arrumando. Ninguém arrumou nada. Por quê? Porque o Corinthians é um colosso. E um colosso como o Corinthians precisa ganhar título, velho. Se não ganhar título, a pressão é gigantesca. É gigantesca. Eu duvido que esses caras tinham a moral de fazer o que o Bandeira de Melo fez lá no Flamengo, que a gente usa aqui o termo no canal, flamengar. De ficar uns 2, 3, 4 anos sem disputar nada, ali no fio da navalha, mas pagando as contas para daqui a pouco colher os frutos lá na frente, como o Flamengo fez. E vai me dizer que o Corinthians não tem capacidade disso? Claro que tem, velho. É Claro que isso. tem. O Moisés Claro que Dias tem. comentou aqui: imagina o Balotelli vendo que não pagam nem o Mosquito. É isso, o Mosquito, É isso. Mosquito pedindo pra sair por FGTS, não sei o que, atrasado, e os caras tentando 2 milhões por mês pra um ex-jogador do futebol mundial. Ah, mas estava lá, fez uns golzinhos e tal. O Balotelli é um jogador que não tem o menor compromisso com lugar nenhum que ele jogou na carreira. Não teve Exato. compromisso nem em clubes grandes da Europa, quando tava ainda. Vai ter, jogando no Brasil, o cara vai encarar isso aqui como férias. É um absurdo que o Corinthians esteja negociando a contratação desse jogador. E é isso, isso mostra muito que é o Corinthians. Parece que o Augusto Melo é um enviado, sei lá, de alguém que esteja muito interessado no mal do Corinthians, sabe? Cara, Essa é a impressão que dá. então, a impressão que eu tenho é que o Augusto Melo é um cavalo de Troia, assim, tem no Corinthians. É um vírus, assim, sabe? Que chegou pra literalmente jogar a pá de cal, pra enterrar de vez o clube. E aí alguém, parafraseando o hino, salve o Corinthians depois, tá ligado? Porque, cara, a situação é catastrófica. Eu tava dando uma olhada no perfil desse jogador aí, o André Ramalho. Cara, ele teve passagens na base do São Paulo e do Palmeiras, do RB Brasil, mas foi pro exterior, e se formou lá como jogador. Ele passou pelo Salzburg, o SUK Anif e o Liefering da Áustria. Hum. Bayer Leverkusen e o mais 05 da Alemanha, até chegar no PSV da Holanda, o seu último clube. E chegar aqui ganhando 800 mil reais, por quê? É, Um cara que talvez o maior clube que ele tenha jogado seja o PSV. é, Por que que esse cara vai ganhar com 32 anos? Quem é esse cara? Quem é. é esse zagueiro? Às vezes pode dar certo. Tudo bem, a gente não conhece. Cara, 800 mil para um zagueiro de 32 anos, velho. Qual é o planejamento que você tem fazendo uma contratação dessa? Trazendo o Alex Santana também, do Atlético Paranaense. Um volante que, assim, não tem nada de especial, assim. Jogou bem ali no Botafogo num período, no Atlético Paranaense fez gol em semifinal de Libertadores contra o próprio Palmeiras. Assim, são jogadores que vão mudar o Corinthians de patamar, que vão ajudar o Corinthians a sair dessa draga? Não, são É. caras que deveriam ter chegado no começo do ano para um planejamento do time, não agora, no desespero, no meio da temporada, com o time afundado no Z4. Cara, é desesperador o cenário do Corinthians. É isso. E o Fausto Cabral mandou aqui um superchat. Bomba! Uma fonte minha no Parque São Jorge disse que perguntou as horas para Augusto Melo. Ele respondeu que semana que vem terá novidades. É isso.